Muito bem, eu sou o João Paulo Gouveia, apresentador da Rádio Transmundial. A gente chegou ao fim da nossa jornada de devoção em cima do livro de Jonas, especificamente na poesia de Jonas no capítulo 2. A gente conversou sobre as dores, sobre as angústias que a vida propõe pra gente, sobre não ter o controle de todas as coisas e aprender a que o Senhor está com a gente em todos os momentos da nossa história. Num dos dias da nossa jornada, a gente sugeriu que você compartilhasse com os outros, que buscasse conselheiros. E acho que é sobre isso que a gente vai falar agora com você. Nessa conversa, vamos bater um papo. Eu estou aqui com meu amigo Daniel Coelho. Muito bom. Que escreveu um livro sobre a multiplicação dos pães também. E dos peixes. E dos peixinhos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e avançar aí na nossa conversa também sobre a jornada. Daniel, bem-vindo. Obrigado. Viu? Espero que a gente possa conversar bastante aí e entender um pouco. Fala um pouquinho sobre o seu livro. Pelo menos começa falando quem é você de verdade, né? Sim, falo. Para quem ainda não te conhece na rádio. Tá bom. Primeiro agradecer pelo convite. Fico imensamente grato por a gente chegar ao fim dessa jornada de muita devoção, de muita conversa com a alma. O salmista fala, né, porque está abatido a minha alma. Então é necessário a gente, vez ou outra, conversar com a gente mesmo e entender em Deus o que está passando nas nossas entranhas, como você bem falou em outro episódio. Então, estou feliz demais de poder participar com você e de poder entrar aí na vida de alguns irmãos. Então, eu sou Daniel Coelho, eu tenho 37 anos. Sou casado com a Carol, muito bem casado agora. Daqui um mês completaremos 10 anos de casados, temos 2 filhos. A Sarinha com 7 anos, o Matias com 5 anos. E nós pastoreamos em Santo André, aqui na Grande São Paulo. Nossa comunidade também acaba de completar 10 anos, então eu fiz essa loucura de começar a plantação de uma comunidade 2 meses antes do meu casamento. Não sei nem como deu certo, mas graças ao bom Deus, é graça pura, a gente está aqui vivendo um momento de Deus na nossa vida, na nossa congregação e tudo que Deus tem gerado a partir de nós. Bom, o livro que você citou, né, a gente teve o prazer de organizar, a partir de João capítulo 6, a multiplicação dos pães. Porque na leitura bíblica algo me chamou muita atenção, eu não sabia, e às vezes eu compartilho com alguém e eu percebo que nem todo mundo sabe mesmo, por mais óbvio que seja, né? A ideia de que a multiplicação dos pães e dos peixes, a primeira, né, é o único milagre relatado nos 4 evangelhos. Isso foi muito assustador para mim, porque eu creio na inspiração, eu creio que Deus permite com que os homens participem desse momento, trazendo um pouco de si para cada texto, né? E o que me chamou muita atenção é o que o Espírito Santo quis trabalhar aos nossos corações. Claro que os evangelistas não tinham ideia que a gente ia compilar isso e ler tudo junto. Inclusive João, ele é completamente fora da estrutura dos outros 3, né? Fora. Dos sinóticos. Né? Não tem, entre aspas, nada a ver, né? Em João, o Jesus nem nasce, né? Então, assim... Mas é a apresentação do Jesus divino. Né? Sim, é o verbo, né, que se encarnou de fato, né? Mas o João faz questão de colocar esse texto, e o que o João coloca que os outros não colocam é a participação do menino. Isso me chamou muita atenção, assim. Então, o Mateus, o Marcos e o Lucas, por serem os sinóticos, eles trabalham mais ou menos a partir do mesmo referencial, né? E o João, ele tem essa outra ótica, e me parece que para João é interessante colocar pessoas normais fazendo parte do ministério de Jesus. Você acha que ele é mais humano? Eu acho que ele faz questão de incluir o que eu tenho chamado de milagres participativos. A gente não percebe que o primeiro milagre que Jesus realizou, Jesus não fez sozinho. Então ele diz a alguém, enche a talha. Então parece que Jesus estava querendo incluir pessoas normais na sua história. E o João faz questão de mostrar isso. Então ele faz isso no primeiro milagre, ele faz isso na multiplicação e ele faz isso lá com Lázaro também. Então são 3 textos que Jesus conta com pessoas normais. Então Lázaro está morto, Jesus tem poder para ressuscitar, então quem tem poder para ressuscitar tem poder para tirar uma pedra do lugar. Jesus falou que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente moveria montes. Então não era essa a questão, mas Jesus chega lá e diz a alguns homens, tirem a pedra de lugar. Então parece que João, além de filosófico, ele está querendo nos trazer
ele nos convida a fazer parte dessa história. Então isso mexeu com a minha vida, mexeu com o meu ministério. Fiquei durante alguns anos lutando, né, comigo mesmo e ensinando esse texto e aprendendo, até que Deus deu a graça de conhecer alguns irmãos, o próprio Dani, o Paulo Júnior, que me incentivaram a colocar isso de uma forma colegiada. Então, quando eu não escrevi sozinho, eu só organizei isso, e nessa organização a gente convidou pessoas a participarem conosco, como Jesus fez, né? Não fazer a partir de mim, mas fazer a partir de nós. Depois organizei um outro texto muito bacana também, sobre o fruto do Espírito, está sendo reeditado, se Deus quiser, em pouco tempo teremos também, e um novo projetinho. Então fui gostando dessa ideia de chamar pessoas para conversar. Dá um spoiler aí, que novo projeto. É um projeto sobre a mesa, né? A gente vai escrever um texto, já está em andamento aí, sobre a importância da teologia, não só a teologia da mesa, mas o quanto que a mesa está presente desde a Constituição de Israel até a bodas ali do Apocalipse. Então a mesa como centro de uma espiritualidade comunitária, né? Que é o que a gente também está falando aqui. Isso aí. Então é isso, cara. Assim, sou pastor local, mas tenho a honra de poder viajar e compartilhar em outros lugares. E o esforço do nosso coração, até acho que foi por isso que eu fui convidado aqui a partilhar com você, tem sido encontrar irmãos e irmãs, e a partir de um encontro real, de pessoas reais que trazem os seus dilemas, as suas conquistas, as suas vitórias, mas também as suas dores, as suas tragédias, né, as suas lágrimas, também o seu sorriso, e tentar, a partir do encontro, claro, com Cristo no centro de tudo, poder ressignificar a nossa história a partir da comunhão também. Então a gente tem percebido que há espaço na comunhão para o pior e para o melhor dia das nossas vidas. Então a nossa leitura tem sido essa, em Jesus, ressignificar as nossas congregações, as nossas devoções, as nossas devocionais, as nossas canções, tudo a partir de uma vida comunitária. Então, feliz, cara. Quando a gente fala a gente conversou com todas as pessoas nesse devocional, falando sobre buscar conselhos. Sim. Né? Compartilhar a vida. Em um dos episódios a gente também disse sobre criar memoriais, né? Porque a perda é muito complicada. Sim. Compartilhar com um diário, muitas vezes, as suas dores. Sim. Mas o quanto a vida comunitária da fé é importante para as pessoas saírem das dores e das angústias que a vida propõe. Sim. O quanto isso é importante. Porque parece que é uma coisa muito natural das pessoas que estão doloridas, elas se recrudescerem, elas se fecharem, se distanciarem. Sim. Mas me parece, olhando, por exemplo, o Salmo 133, onde Davi vai falar como é bom e agradável, né? Viver que juntos, os irmãos vivam em união. Então, primeiro versículo, sem querer ser tricotomista ou dicotomista, o primeiro versículo do Salmo 133, ele fala da alegria da alma de viver. Sim. Da importância espiritual no segundo versículo, porque é o Arão, né? Sim. Daquela coisa que desce. Exato. E o terceiro versículo é exatamente a questão da coisa material. Mas tanto vida emocional, quanto vida espiritual, quanto vida material, a vida comum nossa do dia a dia, ela só é plena se ela encontra abrigo na comunidade. Sim. Toda a Bíblia fala sobre isso. Então, você está lá em Salmos, né? Mas quando você começou a falar, me veio à mente a própria forma como a narrativa do Gênesis se apresenta e como Deus, conforme a tua proposta mesmo, encerra bem os ciclos de todos os dias, né? Então houve tarde de manhã, e Deus via que era bom. De repente, no texto bíblico, algo aparece como não bom. Então, a primeira coisa que a Bíblia apresenta como não bom é que um homem viva só. E o homem ali não é o homem do sexo masculino. Humano. É o humano. Não é bom que o humano Adão, viva só. E essa é uma perspectiva. Então, a partir do pecado, você tem esses dois seres humanos que nem sabiam que eram pessoas distintas,
E a primeira coisa que eles fazem é se acusar e se esconder. Então, a narrativa do Gênesis está nos ensinando que o pecado nos fez perceber como não sendo parte do outro e nos fez perceber a nossa própria nudez e nos fez pensar que a nossa nudez não deve ser exposta. E é claro que a gente está falando das dores da nossa alma. Fragilidade. Das nossas fragilidades. Então, Adão, o homem e a mulher, eles se escondem um do outro. E Deus já havia antecipado isso, dizendo assim... E se escondem de Deus. Se escondem de Deus. A primeira coisa que eles fazem é se esconder de Deus. Deus faz uma pergunta. Então, onde você está? Claro. Então, a pergunta que Deus faz não é o que você fez. Né? Então, o Éden não era um lugar de prestação de conta. O Éden era um lugar de encontro. Então, quando Deus pergunta onde você está, me parece que Deus está ali introduzindo o anseio do desejo de Deus com o humano. Era o encontro da viração do dia. Então, o homem tendo se escondido de Deus, começa então um princípio de se esconder e de se acusar. Então, para mim, quando essa revelação plena vem, como Paulo diz, né, tem o primeiro e o segundo Adão, então como o segundo humano, que é Jesus, vem nos mostrar, ele nos introduz um novo jeito de ser gente. E aquele homem que se esconde em Jesus é um homem que se expõe. Então, eu sei que às vezes é difícil de pensar nisso, mas eu tenho meditado sobre essas questões. A forma como o fato de Jesus ter morrido nu, como que isso talvez é uma resposta do Adão se escondendo e de Jesus se literalmente se mostrando, como que, óbvio que, dizendo assim, a vida do humano está também na nossa exposição, na demonstração das nossas feridas. Quando Tomé diz a Jesus, eu não sei, né, aquela questão da dúvida de Tomé, e Tomé diz assim, então me permita te tocar. E Jesus diz, então tá, é só você pôr a mão. Então, as feridas de Jesus não estavam apenas expostas, como poderiam ser tocadas. Então, isso é brilhante. É Jesus nos ensinando um novo jeito de ser humano. De tocar as feridas. Tocar as feridas. De tocar as angústias permitir e as dores. ser tocado. Okay. Então, ele não se escondeu. Mas na dor a gente não quer ser tocado. Não quer ser tocado. A gente se esconde mesmo. Porque a gente está... A marca do primeiro Adão me parece ser muito forte sobre nós. Mas é medo. É medo. É medo. Não é que a gente não gostaria de ser tocado. Mas é o medo de expor a fragilidade, que já está exposta, então é uma falácia. Né? Ou é o medo de intensificar aquela dor? Porque se eu me vir forte no processo, talvez eu consiga sair do buraco. Sim. Mas se eu me expuser demais para as pessoas, talvez eu fique ainda mais vulnerável aos processos. Parece que é isso que as pessoas também pensam. Então, cada dor é uma dor única, né? Então, eu penso que seja isso também. Mas eu penso também que não há lugares seguros, no sentido de Jesus não se expôs em todos os lugares, nem para todas as pessoas. Não foram todas as pessoas naquele momento que tocaram as suas feridas. Então, a nossa leitura, não sei se é isso que você perguntou, mas a nossa leitura é que Jesus foi construindo esse lugar onde, nos momentos de grande alegria e nos momentos de grande tristeza, não foi na frente da multidão que isso aconteceu. Se retirava para o deserto. Ele se retirava. Então, o que acontece hoje, eu acho? Que a gente aprendeu a viver tão sozinho que tanto nos momentos felizes ou nos momentos tristes da vida, a gente não consegue partilhar isso. Então, as dores mais ainda, porque as dores falam das nossas mazelas. Então, as dores falam das realidades ocultas, as dores falam, às vezes, das coisas que nem a gente mesmo sabe. Elas escancaram. Elas escancaram, são portas que às vezes as pessoas fecham e elas não querem abrir, como por exemplo a mulher samaritana, quando
quando Jesus pergunta para ela assim, você quer água, etc e tal, vai lá e busca o teu marido. Ela diz, eu não tenho marido. É aquela meia verdade, porque de fato ela não tinha. Mas quando Jesus diz assim, eu sou o Cristo, parece que ele está introduzindo, até estamos em João também, João capítulo 4, Jesus está como quem diz, pelo menos na nossa leitura, não há mais motivos de se esconder. Porque ela diz assim, eu sei, quando vier o Messias, ele nos anunciará todas as coisas, etc e tal. E Jesus diz a ela, eu sou o Messias. São raros Não dá para esconder, mano. Não dá mais para se esconder. É como se Jesus dissesse assim, a coisa mais preciosa que um humano pode ter é um encontro com Jesus. E a coisa mais preciosa que alguém poderia ouvir de Jesus de Nazaré é, eu sou o Messias. Isso foi falado para uma moça que buscava água fora de hora, por algumas razões. Então, quando ela precisa se esquivar de Jesus dizendo assim, eu não tenho marido, que não é nem verdade nem mentira, porque ela realmente não tinha, mas ela não conta a história inteira, ela maqueia a história. E Jesus está como quem diz assim, não é mais necessário, porque eu sou o Messias. Então, aquilo que alguns diziam que ele era, e ele falava, não, fala para ninguém. Ele mesmo está dizendo para ela. Claro, então, é como se ele dissesse assim, esses quartos escuros da sua vida não precisam mais ficar trancados sobre a minha presença. Então, era como se Jesus estivesse dando uma chave para ela poder revisitar os lugares da sua dor, e a partir de Jesus e da espiritualidade... Isso também é uma afirmação de que ela nunca esteve sozinha? Eu não sei, pode ser que sim. Talvez Jesus estava como quem dizia assim, eu estava assistindo isso. Né? Que ele fala isso com Natanael, né? Que está também. debaixo da figueira. Ele chama pelo nome. Quando ele ele fala o nome dele, eu te vi. Como que você me viu? Não, eu estava te vendo debaixo. Ele fala, você é o Messias. Sim. Só porque eu falei que te vi? Muito bom. Faz muito sentido. Faz todo sentido. Faz muito sentido. E lá nos primeiros versículos de João capítulo 4, o que era estranho quando Jesus decide a rota, o texto diz, era-lhe necessário passar por Samaria. Então, por mais que a mulher não sabia, Jesus tinha um encontro marcado, destinado, de hora certa. Ele até fala para o discípulo, vamos lá buscar pão, que eu vou por aqui. Então, Jesus queria encontrar com essa mulher. Sim. E ele tinha algo a tratar no seu coração. Muito intencional. E quando ele diz, eu sou o Cristo, ele está como quem diz, não é mais necessário. Mas essa intencionalidade a gente vê também em vários. Claro. O rapaz no tanque de Betesda, parece intencional, que ele vai até lá para falar com aquele homem. E a pergunta que ele faz é mais... A mulher samaritana, com o próprio Natanael, com vários outros momentos, ele é muito intencional. Né? Não, eu tenho que fazer isso aqui. Sim. Discípulos ficam sem entender, que papo é esse de coisa. Você acha que a vida comunitária ela deve ser intencional? Se não houver intencionalidade, as relações não amadurecem. A gente não foi feito para relação. A gente foi criado para relação. Mas na medida em que a gente carrega essa marca do pecado, a gente sempre vai se preferir. Então, se a gente viver, a gente não chega lá. Se a gente não tiver uma agenda intencional comunitária, uma agenda intencional para lembrar da oração do choro com alguém, uma agenda intencional do dia do sorriso de alguém, as coisas não acontecem. Não é deixa a vida me levar. Não tem como. Não tem como. Se a gente não tiver a agenda, que a gente chama de agenda relacional, é aquele típico irmão que você encontra na rua e aí você fala assim, nossa, faz quanto tempo que a gente não se vê? E quando você para fazer aquela conta, faz 7 anos. Você gosta dele pra dedéu. Ele é uma pessoa que você é apaixonada, assim, é uma pessoa apaixonante, mora perto da sua casa, comunga dos mesmos valores, mas você não encontra. Você está me dando um tapa na cara agora, né? Agora está pegando pesado. Porque a gente tem lá na rádio um rapaz que eu gosto muito dele. O Keko. Keko é o ilustrador, né? Lá, o designer. Eu gosto muito. Da rádio, ele é um dos que mora mais perto da minha casa. E toda vez quando a gente se encontra nos corredores, rapaz, precisamos tomar um café. Não, esse precisamos nunca deu certo. E ele falou, ou é agora ou não é. Mas você sabe que uma dessas semanas ele falou pra mim assim, deixa comigo que agora tá comigo, responsabilidade minha. Agora a agenda é comigo. Não, faz 3 semanas, o cara... Não acontece. Não vai. Se não for intencional, fala assim, rapaz, eu vou agora, vou lá atrás. Não acontece.
a vida comunitária não acontece, as curas não acontecem se a gente realmente não for intencional. Quando Jesus senta com os discípulos na última ceia, lá a partir de Lucas 22, Jesus diz assim, eu esperei ansiosamente por esse dia. Então, assim, na agenda de Jesus, aquilo estava na eternidade. Porque a gente sabe que é a minha ideia lá da mesa, né? Que aquilo foi construído desde a mesa lá dos pães que o Davi lá entrou e comeu lá. Então, assim, essa mesa desses pães intitulada Os Pães da Presença, ela vai ganhando forma, né? Então, depois a gente tem essa Páscoa, tem os Pães da Presença, aí você tem o que nós chamamos de mesa, e você tem aquela última, que é quando Jesus, a gente crê, instaura esse novo movimento da fé cristã, que é a ceia. Mas ele diz assim, eu ansiei desde sempre, porque o verbo ali é porque é contínuo, continuidade, né? contínuo. Já existia a mesa, com o Pessach, e a gente continuou o mesmo processo. Justamente, é a mesma coisa. Isso aí. Só que a impressão que dá é que todas as mesas foram feitas para aquela mesa. Como se ele dissesse assim, eu ansiei por essa mesa. Porque o verbo ali, se sabe melhor do que eu, é por essa Páscoa. Okay. Não é pela Páscoa, é por essa Páscoa. E é a última vez que a gente vai comer, depois a gente vai comer junto lá. Novamente. Todo mundo lá junto. Só que aí é um texto para sua meditação até melhor, porque Jesus diz assim, eu ansiei por muito tempo, né, tomar essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Então, não é só uma agenda relacional, intencional, mas é uma agenda intencional antes do sofrimento. Então, antes do sofrimento de Jesus, ele não foi para o quarto escuro. É isso que eu estou falando. Compartilhou. Antes do sofrimento de Jesus, ele marcou uma mesa com seus amigos. E quando acaba essa mesa, ele vai para um momento de maior sofrimento. Então, há quem diga que o momento mais tenebroso do ministério de Jesus não foi nem a crucificação, foi o Getsemane. Tem muita gente que fala isso, eu até concordo. Porque é ali que ele sua sangue, é dali que ele levanta para a crucificação. E nesse momento em que ele vai suar sangue... E já consciente, consciente. Ele chega lá, ele leva os discípulos, ele deixa os outros 9 lá na beira do jardim, e entra lá o Pedro, Tiago e João, e ele fala assim, ó, vem aqui, e eu quero que vocês orem comigo. Mas antes disso, ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Meu, isso para mim é... Comigo, né? É comigo. Você falava, não é por mim. Né? Não é por mim. Quando a gente... Agora você imagina essa cena, você leva os seus 3 melhores amigos no dia da sua maior aflição e você leva eles para orar com você. E a hora que você vira para o lado, eles estão dormindo. Então, qual era a forma natural de acordar esses caras? No pontapé. Nossa, na pancada. O que vocês estão fazendo? Por quê? Porque a gente está sempre dentro de nós mesmos, né? A nossa individualidade é muito reverberada nesses momentos. Jesus diz assim, vocês não podem vigiar comigo por nenhuma hora. Então a crise de Jesus não era alguém para orar por ele. Porque ele mesmo diz assim, ó, Senhor, ó, Pai, se possível, afasta de mim esse caso, mas seja feita a tua vontade. Então, nem Jesus estava, de certa forma, rogando pela sua própria libertação, porque ele é submisso até o fim. Então, ele não queria 3 amigos para ver se intensificava a oração e Deus Pai falar, não estou aguentando, 4 orando pela mesma questão, vou ter que liberar Jesus. Não. Jesus está levando para o momento mais tenebroso, que é quando ele sua sangue. E há quem diga até que é nesse momento que Jesus recebe no seu corpo físico os pecados, essa ira de Deus, que é o cálice que Jesus está orando. Sim. E ele tem lá os seus 3 melhores amigos. Mesmo que eles estavam dormindo, eles estavam lá. E parece que ressignificar isso nem que se for para dormir, vai comigo, sabe? A minha tristeza não é nem passar por isso. Posso estar exagerando aqui, mas a minha tristeza não é nem passar por esse momento.
A minha tristeza é passar por esse momento sozinho. Eu tenho falado isso e arriscado, que algumas dores da nossa vida não são tão ruins só pela agressividade das suas próprias, da sua própria dor em si. Então a dor não é ruim por causa da dor. A dor é ruim porque quando a gente abre o olho no meio da dor, geralmente as nossas maiores dores estão relacionadas com alguém. É uma traição, uma decepção. Então parece que quando a gente abre o olho e se vê sozinho, eu acho que é aí que a pira acontece. Assim. Eu estava pirando na sua fala, pra falar a verdade. Acho que a Bíblia para mim é um negócio tão absurdamente, a cabeça, puf, né? De que quando a gente compartilha nossas alegrias, quando a gente divide nossas alegrias com os outros, aquilo fica muito mais intenso. Mas quando a gente compartilha as nossas dores com os outros, aquilo fica muito mais leve. Leve. Foi o que Jesus falou. Aprendam de mim, que sou manso e humilde, e acharão descanso para a vossa alma. Ele está falando que ele estava dividindo o momento de mais angústia. A maior angústia. Porque o dividir a angústia pode tornar a jornada muito mais leve. Sim. Quando você usou dois termos, né, a alegria e a tristeza. A intencionalidade de Jesus é tão grande que são exatamente os mesmos três que vão com ele tempos antes. Sempre são os três. Para a transfiguração. E quando Jesus está lá vivendo o mundo da transfiguração, que alguns podem pensar que é o momento mais feliz da sua vida, Deus, Pai, o Moisés, o Elias, os três melhores amigos. Então, assim, é fácil a gente imaginar que aquele é o momento mais feliz da vida dele. Seu rosto transfigurado, reluzente, suas vestes, aquela coisa assim, que ninguém nunca tentou pintar esse quadro. Não tem nem como imaginar essa cena. Só que quando a voz de Deus vem, ela é totalmente diferente do batismo, porque no batismo de Jesus, aquilo é mais direcionado para Jesus. Tu és o meu filho a quem eu tenho prazer. No batismo. Na transfiguração, você já tem, este é o meu filho. Então, este é o meu filho, a ele ouvi. Então, eu tenho a sensação cada vez mais constante de que a voz de Deus não estava apenas para o Jesus, e também para o Pedro e para o Tiago e João. Porque ele está falando para quem? A ele ouvir. Está falando para esses. Me parece que são para eles. Então. Porque você tem, o que você está falando também chama atenção, porque na hora do batismo de Jesus, você não tem uma reação do público que está em volta. Eles nem, talvez seja um trovão, né? Talvez a pomba desceu lá, pousou, todo mundo, pô, pombinha que bonitinha. Sim. E ninguém reparou no quadro espiritual que estava se formando. Mas me parece que aí sim, porque quando termina, os discípulos falam para ele, né? Pô, vamos fazer as tendas. Sim. E eles estão lembrando das tendas da presença. Claro. Né? Claro. E me parece assim, é tão bom estar aqui. Sim. É tão bom estar aqui com o senhor. Tem gente que só olha isso pro lado ruim, mas quem não queria ficar nesse lugar? Então, assim, é claro que a multidão está lá de baixo e precisa de cuidado, mas levar o Pedro, Tiago e João é importante para o ministério de Jesus. Então, não é só importante para o ministério deles, é importante também para o ministério de Jesus, porque olhar para Pedro, para Tiago e João é ter a convicção de que aquilo não morreria com a sua morte, entendeu? Mas continuaria, porque são eles que depois vão levar a igreja. E aí tem um detalhezinho nesse texto para o Getsemane, que eu acho que até que daria para Jesus estressar com eles por causa disso, que na transfiguração, o texto diz assim, e eles estavam com muito sono, mas não dormiam. Mas lá no Getsemane, eles dormiram. Então, a cena de um Jesus melancólico, muito ensimesmado, poderia ser muito mais valorosa, porque Jesus poderia chegar lá e falar assim, tá vendo? Quando estavam Moisés e Elias, vocês não dormem. Então, assim, mas agora que é só eu. Então, assim, você tem que entender isso. Levar os amigos para esse momento da sua dor é entender que eles podem dormir também. Então, não é apenas
levá-los para que eles carreguem você. Mas a gente tem que aprender a nos satisfazer na presença dos nossos amigos. Então, eu não quero apenas que os meus amigos solucionem todos os meus problemas, mas eu quero os meus amigos lá. Eu quero que eles estejam lá comigo. Mesmo que eles durmam, eu acordo eles. E quando eu acordar eles, eu vou dizer assim, acorda para você não cair em tentação. Então, eu não estou pensando só em mim. Eu quero que eles construam isso com outros amigos, que construam isso com outros amigos e que essa mesa cada vez mais se expanda. Então, assim, é muito lindo o Evangelho a partir desse Jesus que fez questão e que mesmo depois de ressurreto, quando seus amigos fugiam da cidade, ele vai ao encontro deles, não importa onde eles estivessem. Se era no meio do caminho, eles iam. Se era numa casa trancada, ele ia. Se eles fossem pescar na praia, ele ia. Então é Jesus num constante movimento de ir ao encontro dos seus amigos para restaurar a fé dos seus amigos, mesmo tendo sido traído por eles. Então Jesus é quem inventou essa coisa de que as alegrias e as tristezas são comunitárias. A gente podia ficar aqui o tempo todo, né? Não ia? Eu falar de Jesus para mim é meio assim, eu adoro. Essencialmente esse Jesus que nos traz para a verdade da vida, onde eu posso sorrir e chorar. Mas Daniel, para a gente terminar, eu queria que você dissesse para quem participou da jornada, que passa por momentos difíceis, passou, está passando ou vai passar por momentos difíceis, porque quando a gente olha as estações da vida, elas acontecem todos os anos. Sempre vai ter inverno, sempre vai ter outono, sempre vai ter verão e sempre vai ter primavera. E assim a vida é. Sim. Né? A gente vai crescendo, assim como o crescimento faz parte exatamente dessa rotina de dores e alegrias, e perdas e ganhos e reformulações. Parece uma metamorfose. Não quero parafrasear nenhum músico, né? Sim. Mas parece que a nossa vida é de uma metamorfose ambulante mesmo, né? Sim. A gente está sempre em transformação. Mas as pessoas que participaram da jornada, o quanto é importante elas entenderem que elas precisam, mais do que compartilhar suas alegrias, também compartilhar suas angústias para poder sair do lugar de dor que elas estão. Sim. Se você tivesse uma palavra. Então a minha resposta a isso é um pouco do que já falei anteriormente, essa percepção, essa constatação de Deus. Não é bom que o homem viva só. Depois o sábio vai dizer que é melhor serem dois. Então é uma construção. Então um vai dizer, não é bom ser sozinho, e outro vai dizer, é melhor. Então um a partir do negativo, outro a partir do positivo. Eu sei que não é fácil, e que toda dor é dor, e que nenhuma dor deve ser desprezada. Mas o conselho que eu dou para esses nossos amigos e amigas que nos acompanham aqui nessa jornada é que primeiro peçam a Deus e orem a Jesus por amigos, e que possam ser amigos. Eu tenho dito isso, a melhor forma de ter um amigo é ser um. Então tem muita gente querendo ter amigos. Então seja amigo de alguém. Então, a partir do momento em que a gente se coloca à disposição de ouvir as dores, a gente constrói essa mesa onde nós podemos também falar das nossas dores. Então tem gente que só quer falar das dores, mas não quer ouvir as dores. Então esse negócio é mútuo. Então na mesma medida em que falo, eu ouço. Mas falo a quem? Eu não falo na praça. Eu não falo no púlpito. Eu não falo gritando. São dores que se fala para alguém e se fala baixinho. Eu gosto dessa ideia de falar baixinho. Eu não imagino Jesus gritando com os discípulos assim. Nem uma hora puderam vigiar comigo. Não. Eu imagino Jesus dizendo assim, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Então, a minha dica é, procure alguém que você possa falar das suas dores sozinho e baixinho, e que se essa pessoa não existir, que você comece a ser essa pessoa para alguém. Porque às vezes o nosso primeiro passo define até os nossos próprios anseios, aquilo que a gente espera, a gente começa a fazer e no fim a gente mesmo é beneficiado por aquilo.
Então esse é um conselho simples, que tem dado certo a partir da minha vida. Eu não ando sozinho, eu ando em conselho, eu ando em família, e isso tem sido a paz que surge no nosso coração. Não significa que a gente não tenha motivos para reclamar, significa que a gente tem lugar para reclamar. Então motivo eu tenho um monte, mas eu não fico reclamando na rua, eu tenho um lugar para reclamar, meus amigos. E Jesus falou isso: eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos, porque o amigo conhece e o servo não conhece. Então procure alguém para te conhecer e para ser conhecido por você, em nome de Jesus. Muito bem, Daniel. A gente ainda se vê pelo caminho aí. A gente tem uma jornada para caminhar juntos. Obrigado. E vamos ser intencional. Sim, né? Intencionalidade sempre. A gente agradece aí todo mundo que participou disso, junto com a gente. A Rádio Transmundial por ter proporcionado essa jornada para a gente. E que você continue nessa caminhada de chegar perto de Deus e ter uma comunhão com Ele. Nutrindo aí a comunhão com os amigos, com os irmãos, para que as suas jornadas sejam muito mais leves e muito mais agradáveis. Deus abençoe a todos. Amém.